A Idade Média ocorre aproximadamente do século V ao século XV de forma simultânea ao período pós-clássico, começando com a queda do Império Romano do Ocidente e tendo sua fase de transição para o Renascimento e para a Era dos Descobrimentos. A Idade Média é um período intermediário parte das três divisões tradicionais da história da civilização ocidental, ou seja, nós vamos ter a Antiguidade Clássica, Idade Média e Idade Moderna. A Idade Média, por sua vez, ela tem três subdivisões, né? Idade Média Inicial, Alta Idade Média e Baixa Idade Média, também chamada de Idade Média Tárdia. Quando eu falo que a Idade Média ela ocorre de forma simultânea ao período pós-clássico, isso significa que tanto a Idade Média quanto o período pós-clássico são conceitos históricos, que embora tenham suas definições de forma diferente, elas compreendem um mesmo intervalo de tempo. E isso significa, ou isso representa basicamente que tanto a Idade Média quanto o período pós-clássico são duas fases intermediárias entre a antiguidade e a modernidade. Bom, um dos exemplos que nós podemos, aliás, uma das características que nós podemos citar da Idade Média é que basicamente ela tem um declínio populacional muito grande e uma contra-urbanização, além de um colapso de uma autoridade central. Tudo isso acontece por conta das migrações dos povos germânicos. E essas migrações, as invasões bárbaras, elas acabam disseminando suas próprias culturas, elas acabam devastando as cidades. Então nós vamos ter vários saques de cidades, nós vamos ter destruição dessas cidades, nós vamos ter a população fugindo para os campos, não é? E além dessas populações fugirem para os campos, nós vamos ter outras populações que acabam sendo mortas, não é? Por isso que nós chamamos de contra-urbanização e declínio populacional, ou seja, uma parte da população muitas vezes é morta e a outra parte acaba fugindo para o campo. Um dos exemplos que nós podemos citar seria a cidade de Mainz, na Alemanha, que seria chamada de Mogontiacum. Mogontiacum basicamente era um nome romano de uma administração do Império Romano da região de Mainz, na Alemanha. E ela foi saqueada por Radagaisus, que era um dos líderes dos Vândalos, uma das tribos germânicas, né? Os Vândalos têm algumas subdivisões tribais, que seriam basicamente organizações políticas, que seriam basicamente chamadas de Asting e Sling, né? E essas divisões tribais, elas prefigurariam as formas de governo, né? Porque como eles já possuíam uma hierarquia, eles possuíam terras, né? A partir de alocamento populacional. Ou seja, você tinha tomada de terras por líderes tribais, você tinha a consolidação de um poder tribal que viria a ser o absolutismo mais tarde, né? E o importante que a gente falar é que os povos germânicos, eles chegam na Europa em um momento muito crítico, não é? Na verdade, um momento de crise interna do Império Romano, por disputas internas acontecendo no Império Romano. Mas, ao mesmo tempo, é um período muito interessante porque ocorre a disseminação do cristianismo pelo Império Romano. Então, os povos germânicos, eles acabam tendo contato com o cristianismo, com o próprio catolicismo mesmo, não é? Que estava, ele estava se disseminando pelo Império Romano. E um dos exemplos que nós podemos citar de conversões para o cristianismo seria a questão dos visigodos, né? Úfilas, praticamente, ele viveu de 311 a 383, mais ou menos por essa data. Ele ficou conhecido por traduzir a Bíblia, né, para a língua gótica. E ela se tornou uma língua litúrgica, o que acabou contribuindo para a conversão dos povos godos, né, dos povos góticos da região. Eles acabaram se convertendo, né, se tornou tudo mais fácil, né, por conta de contribuições dessa maneira, por contribuições dessa magnitude, não é? E o cristianismo, ele começa a se espalhar, né? Na verdade, na verdade, melhor dizendo, os povos germânicos, eles foram gradualmente cristianizados
né, desde a Antiguidade Tardia até o início da Idade Média. Então ali nós vamos ter por volta do ano 700 mais ou menos, a Inglaterra e a França já vão ser oficialmente cristãs, não é? E por volta de 1100 nós vamos ter a Escandinávia abandonando o paganismo germânico, não é? Então o paganismo germânico ele deixa de ter uma influência política, não é? E a história do cristianismo, né, a gente vai ter que falar um pouquinho da história da Igreja Católica, especialmente. Ela é bem interessante, porque a história da Igreja Católica ela começa no dia de Pentecostes, no cenáculo de Jerusalém, né? Porque, assim, a Igreja Católica ela é uma continuidade da comunidade cristã primitiva, não é? A tradição católica ensina isso. Pentecostes significa quinquagésimo, né? Porque foi nos 50 dias após a ressurreição de Cristo, ou seja, 50 dias após a Páscoa, quando os apóstolos estavam reunidos no cenáculo de Jerusalém, não é? E junto da mãe de Jesus, Maria, né? E esse evento de Pentecostes, ele ocorre 10 dias após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, né? Isso porque quando ele ressuscita no terceiro dia, basicamente Jesus ele passa as últimas instruções, os últimos ensinamentos aos apóstolos nos últimos 40 dias, né? E no dia de número 40 ele acaba ascendendo aos céus. E 10 dias depois, no 50º dia, nós temos basicamente Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e você tem o processo de conversão, não é? Ou seja, você tem um ministério público da Igreja Católica se formando a partir desse momento. E o ministério público da Igreja Católica se refere ao início do processo de evangelização, né? Os apóstolos iniciam um processo de evangelização das populações de maneira geral, não é? Então nós temos o início falando de maneira mais técnica, o início do proselitismo cristão, tudo bem? E esse marco ele é muito importante porque se nós formos para o sul da França, aproximadamente ali no século II, aproximadamente, nós vamos ter tradições cristãs bem antigas, né? Faladas por Irineu de Lyon, por Tertuliano, não é? Que são doutores da igreja, né? Eles falam isso. Se eu não me engano, tem história eclesiástica, né? De Eusébio, não é? E basicamente, inclusive eu esqueci de comentar que Úfilas, né, comentado anteriormente, ele foi nomeado por Eusébio de Nicomédia como bispo, né? E como bispo ele traduziu praticamente toda a Bíblia para a língua gótica, não é? Nesse caso específico, nós temos relatos de São Potino, por exemplo, que era o bispo de Lyon, um dos primeiros bispos da França, da região de Lugdunum, não é? E essa região era administrativa pelo Império Romano. E as autoridades romanas locais, elas acabaram promovendo perseguições aos cristãos, não é? Por geralmente considerar o cristianismo como se fosse uma ameaça, né? Então nós temos a morte de Santa Blandina, né? E nós temos a morte de São Potino também, não é? Que é relatado por Santo Irineu, ou seja, ambos são mortos, não é? E eles são enviados por São Policarpio, não é, para a região da França, né, para a região ali de Lugdunum. São Policarpo ele foi batizado por João Batista, entendeu? Então nós temos várias histórias assim de missionários que vieram da Ásia, né, que vieram do Oriente Médio, né, que vieram da Ásia Ocidental para a Europa. Um dos exemplos que nós podemos citar seria São Tiago Maior ou São Tiago Grande, que seria o apóstolo Tiago, que é tido como o responsável por disseminar o cristianismo na Espanha, não é? Então nós temos várias histórias, assim, nós temos de Marta, nós temos Marta, Maria e Lázaro na região da França, não é? Que seria basicamente existe uma história, basicamente ela é confundida com Maria Madalena, né? E Lázaro seria basicamente o Lázaro que é referido na Bíblia, não é? E Marta seria Santa Marta, que acaba
dominando um dragão, não é? Pela história, pela tradição dos povos locais, não é? Então você percebe que tem tradições religiosas muito grandes em boa parte da Europa, tudo bem? Então você tem basicamente essas visões, né? Você tem cada tradição local da Europa relata a chegada do cristianismo de uma certa forma. E os povos bárbaros, os povos germânicos, tiveram contato com essa autoridade, né? Com esse processo de disseminação. Não é? Então, o que vai acontecer? A Igreja Católica ela se torna uma instituição política nos séculos finais do Império Romano. Então, o Império Romano acaba se desmanchando em crises e a Igreja acaba se fortalecendo e firmando as suas bases. Ou seja, quando o Império Romano cai, a Igreja ocupa esse vácuo de poder. Ou seja, ela assume o poder que antes era do Império Romano, entende? E a partir desse momento, nós vamos ter as bases, né? A Igreja Católica se forma uma instituição, se forma um verdadeiro Estado que vai controlar a Europa, uma instituição muito importante nesse sentido. O que acontece é o seguinte, quando nós pegamos essa história, né, da Igreja Católica, de ela ocupando o espaço que antes era do Império Romano, isso tem uma raiz bem profunda e bem cronológica de certa forma, não é? Que se encontra em 313. Né? Em 313 nós vamos ter o, o Edito de Milão, que vai descriminalizar as práticas cristãs. E os cristãos vão poder se disseminar ainda mais pelo Império Romano. Já acontecia isso, como eu falei, no século II, não é? Que eu citei a Espanha e a própria França, não é? E de lá apareceram vários missionários, vários outros missionários, ou seja, o cristianismo ele já estava se disseminando. Inclusive a epístola de São Paulo aos Romanos, ele fala o desejo de Paulo de pregar na Espanha, não é? Então nós temos toda essa questão de disseminação do cristianismo, não é? E basicamente a igreja vai se desenvolvendo, vai sendo uma instituição que vai ordenando a sociedade, não é? Então vai se desenvolvendo várias políticas de conciliação com a igreja, ou seja, os reinos, os títulos nobiliárquicos, né? Então nós vamos ter os duques, os condes, não é? Todos eles subordinados ao rei, não é? A questão da nobreza, por exemplo, a nobreza basicamente é um status social que existe em uma sociedade aristocrática, né? Na verdade, é uma classe social que existe em uma sociedade aristocrática, não é? E ela é tida como parte do estado do reino, né? Um dos estados do reino. Ela é nomeadamente e praticamente nomeada abaixo da realeza, não é? Então, ela seria basicamente os duques, e os duques estão subordinados aos reis, né? Depois, abaixo, nós vamos ter os condes, não é? Que também estão subordinados ao rei. Não é? Então, você tem uma hierarquização disso, não é? E quando nós temos esse processo de migração dos povos germânicos, nós temos a assimilação das autoridades políticas, ok? Quando nós temos a assimilação dessas autoridades políticas, nós temos o estabelecimento de reinos, né, que se baseiam, né, em uma autoridade romana, né? Inclusive o Código do Direito Visigodo ele se encontra parte desse desenvolvimento, não é? Que é muito importante. E conforme você tem essas populações se desenvolvendo, não é? Você tem uma instituição muito presente, muito desenvolvida, não é? Que é a própria Igreja Católica, não é? Então, por exemplo, você vai ter em 989 você vai ter o Concílio de Charroux, né? O Concílio de Charroux, ele basicamente passa a ideia de uma trégua de Deus, né? Paz e trégua de Deus, né? Essa paz e trégua de Deus seria basicamente para você resolver conflitos na sociedade, porque a sociedade medieval, ela não era uma sociedade homogênea, ela era uma sociedade muito subdividida, ela era uma sociedade completamente
ela, por ser uma sociedade descentralizada, você tinha vários tipos de conflitos ali, entendeu? Acredito que um dos maiores problemas da Idade Média seriam as guerras e o abuso também da autoridade de poder, não é? A própria Inquisição, no caso, ela foi criada, né? A Inquisição, o que que é? A Inquisição ela é um tribunal eclesiástico que tem como principal objetivo combater as heresias e garantir que a ortodoxia da fé seja preservada, não é? Então, a heresia não era somente um erro teológico. A heresia, na verdade, era basicamente um perigo de divisão da unidade da sociedade cristã, entendeu? Então você precisava manter essa união dessa sociedade que já estava dividida de certa forma, já estava com uma divisão de certa forma, não é? E em 989 você tem esse estabelecimento, né, do Concílio de Charroux, e acredito que é assim que se pronuncia. E esse estabelecimento, né, desse concílio vai ter novas diretrizes para você guiar, não é, a questão dos abusos de poder, né? Infelizmente, esse tipo de situação não foi suficiente, porque continuaram ocorrendo abusos de poder, e nós temos também a questão da ascensão do islamismo, não é? A ascensão do islamismo, ela contribuiu para que duas religiões entrassem em guerra, né? Então ali nós temos no início do século XI, né? No século XI, praticamente, a Terra Santa ela vivia um período de paz e prosperidade na região da Síria e da Palestina. Essa paz e prosperidade se refere ao que o poder islâmico não estava ou não trazia conflitos para aquela região por um bom tempo, porque as expansões territoriais islâmicas teriam acabado, né, nos séculos antes, né? Então nós temos as primeiras conquistas muçulmanas, ou primeiras conquistas islâmicas, ou primeiras ou conquistas árabes, elas começam com o fundador do islamismo, que é o profeta Muhammad, não é? O profeta Muhammad, ele ele acaba iniciando essas conquistas no século VII, não é? E nós temos o estabelecimento de uma unidade política na Arábia, né, com base na cidade de Medina, e essa unidade política acaba se espalhando rapidamente até formar o Califado de Rashidun, né? Posteriormente, bem posteriormente, nós temos o Califado de Rashidun, e depois nós temos o Califado Omíada, não é? Que basicamente lançam as bases, né, de governos muçulmanos por 3 continentes. Nós vamos ter Ásia, África e Europa sob domínio muçulmano, não é? E as cruzadas elas vão acabar surgindo, né, como uma espécie de embate entre duas religiões proselitistas, ou seja, entre duas religiões que têm essa ambição de querer converter, né, de processos de conversão, de levar a palavra, né, de Deus, não é? Tanto o cristianismo quanto o islamismo, né? Nós temos uma questão de rivalidade política, entendeu? E basicamente, o que nós vamos encontrar na sociedade medieval vão ser a questão até do Renascimento Carolíngio. O Renascimento Carolíngio ele acontece basicamente no final do século VIII e início do século IX. Basicamente, a Europa ela está em um processo de fragmentação política e cultural, ou seja, a Europa passa por um processo de fragmentação política e cultural, onde basicamente a queda do Império Romano, a queda do Império Romano do Ocidente, após a queda do Império Romano do Ocidente, você tem um declínio, você tem um enfraquecimento das instituições educacionais e uma certa perda do conhecimento da antiguidade, né? Embora também os autores árabes tenham preservado esse conhecimento e tenham contribuído para isso, não é? E você vai ter o rei dos francos, não é? O Carlos Magno, que posteriormente vai se tornar imperador do Sacro Império Romano Germânico em 800 depois de Cristo, no dia 25 de dezembro pelo Papa Leão III, né, Leão III,
né? Se eu não me engano, o Leão III também ele sofre um ataque por um membro, não lembro se era um membro ligado à família de um papa anterior, mas ele acaba sendo atacado, né, por um grupo de opositores que tentam cegá-lo, né, torná-lo inapto para exercer o papado, até que Carlos Magno dá abrigo a ele, né, todo o suporte médico, de certa forma, não é? Então nós vamos ter, a partir disso, a criação de universidades, nós vamos ter a disseminação do próprio conhecimento, e essa disseminação do conhecimento vai ser muito importante para formar as bases da civilização ocidental. Então, basicamente, o Renascimento carolíngio ele padroniza a educação. Então, nós vamos ter a questão do trivium, que é basicamente um conceito desenvolvido não nessa época, né? Porque basicamente ele tem uma história bem longa, mas ele foi introduzido novamente na Idade Média. Trivium se refere à retórica, dialética e gramática, basicamente. E o outro seria quadrivium. Quadrivium se refere à geometria, aritmética, música e astronomia. Então nós vamos ter a elaboração desses conceitos e o desenvolvimento da educação do mundo medieval. Não é? O mundo medieval ele se desenvolve em torno dessas bases, né, desse resgate feito pelo Renascimento carolíngio, que introduziu, né, novamente um conhecimento que havia sido perdido de certa forma, não é? Um conhecimento que já tinha um interesse. O Renascimento carolíngio é bem diferente, ele é bastante diferente do Renascimento que nós vamos ter na Itália no século XV para o século XVI, não é? Ele não vai ser baseado no humanismo de certa forma, não é? Não tem esse foco necessário, mas você tem um resgate do conhecimento e um desenvolvimento do conhecimento baseado em uma perfeição, né, encontrada na própria doutrina católica, né? Inclusive, a própria doutrina católica ela é desenvolvida com base nos embates contra as heresias. É só a gente considerar basicamente o Concílio de Nicéia, feito em 325, né, pelo imperador Constantino. E depois, posteriormente, né, nós vamos ter o Edito da Tessalônica, não é? O Edito da Tessalônica, ele basicamente coloca o cristianismo, a Igreja Católica, como a religião oficial do Estado romano, né? E por isso nós vamos ter as bases, né, de influência católica muito presentes na era medieval. Tudo bem? Então, basicamente isso. O vídeo já está bastante longo, já está bem longo. Daria para comentar muito mais coisas, como por exemplo o feudalismo, né? Que é o exemplo clássico. O feudalismo ele é baseado em propriedades de terra, né? Em grandes propriedades de terra. Você tem líderes tribais, esses líderes tribais têm um rei, esses reis têm as suas próprias subdivisões. Então você tem os ducados são entregues para nobres que contribuíram de certa forma ou para os seus parentes, familiares e tudo mais, não é? O feudalismo ele é uma forma de organização social e econômica, não é? Baseado em grandes propriedades de terras. E o conceito que a gente tem de feudalismo no mundo moderno hoje, ele foi desenvolvido a partir do século XVII e XVIII por estudiosos franceses e ingleses, não é? Um desses estudiosos que nós podemos usar como referência, né, desses estudiosos, tanto franceses como ingleses, no caso eu vou usar um francês, que já seria Henri de Bellevilliers. Né? Henri de Bellevilliers, ele basicamente fala que ele tem uma questão muito interessante, que ele fala basicamente que a nobreza francesa ela é germânica, enquanto o terceiro estado francês, né, ou seja, a parte do povo, né, seria, né, de origem celta. E ele é um desses estudiosos que desenvolvem o conceito de feudalismo, né, uma descrição de um sistema predominantemente, né, que predominou de forma muito intensiva na Idade Média, não é? Cada região tem suas próprias divisões,
Né? Inclusive a própria ideia de Gauleiter, que na Alemanha nazista seria uma subdivisão territorial administrativa, tem origem nas administrações tribais dos anglo-saxões. Não é? Então as divisões, os feudos, né, as propriedades de terras, elas basicamente teriam nomes diferentes, elas seriam variadas em diversas partes, não é? Em diversas regiões, não é? Elas seriam bem variadas nesse sentido. Bom, eu poderia comentar a questão da formação do islamismo, né, até chegar na parte das cruzadas em 1095, não é? Que é quando ocorre geralmente os preparativos para a primeira cruzada. E para falar sobre isso, nós teríamos que falar sobre a ascensão do islamismo, não é? Parte do Oriente Médio, ela estava basicamente com várias religiões politeístas, né? Religiões que acreditavam em mais de um Deus. No caso, Muhammad seria parte dos Hanifs. Hanifs seriam aqueles que seriam monoteístas, que acreditariam em um único Deus, não é? E quando falo nessa parte da ascensão do islamismo, Hanif seria basicamente esse significado, né? Quem acredita em um único Deus. Ele tinha as práticas de se abster da sociedade ou de se isolar, como foi no caso de se isolar para uma caverna, que foi a questão de onde ele conheceu, de quando ele conheceu, não, de quando ele recebeu, né, melhor dizendo, a revelação do anjo Gabriel. Então, essa parte de isolar tem um nome que é chamado de Tanuf. Os Tanufs, praticamente, acho que é assim que se fala, Tanuf. Os Tanufs, basicamente, eles significam basicamente você se abster da sociedade, de uma prática que basicamente está corrompida, não é? Você se preservar de certa forma. Não é? E é isso que ele fazia, ele se preservava e usava a meditação sobre o mundo que estava ao seu redor. Não é? A partir disso, quando eu falei da parte da, da, da unificação da Arábia politicamente, né, com base em Medina, com centro em Medina, seria basicamente a questão do da história basicamente do Sahaba. Do Sahaba seria basicamente os companheiros do profeta Muhammad. Os companheiros do profeta Muhammad, eles são todos aqueles homens, né, aquelas pessoas que tiveram contato com o profeta, que tiveram contato com Muhammad, acreditaram na mensagem de Muhammad e morreram muçulmanos, não é? Eles se converteram, viveram assim a partir dessa conversão e morreram como muçulmanos, não é? Esses Sahabe, né, no caso, eles basicamente são datados de mais de 100 mil homens, né? Um desses exemplos, acredito que seja Abu Umama Assad. Abu Umama Assad, eu não vou lembrar o outro nome dele. Ah, tá. Abu Umama Assad Zarara, né? Ele basicamente foi um dos primeiros que se converteu ali na região de Meca, né? Antes de ele partir para a região de Medina, não é? Então essa questão de desenvolvimento religioso teve muito impacto, não é? Enquanto o cristianismo dominava a parte ali do norte da África, inclusive Tertuliano, se eu não me engano, ele é do norte da África, não é? O cristianismo não, o islamismo vem e coloca a sua fé. Então nós temos uma rivalidade religiosa e política. Bom, se a gente for conversar sobre cada detalhe da Idade Média, né, o vídeo já está ficando com 28 minutos, acredito eu, então é muita coisa para a gente poder falar. Como eu não faço roteiro, eu falo tudo por experiência própria mesmo. Acredito que acaba faltando algumas coisas, não é? Mas eu citei alguns pontos principais, não é? A própria questão da Inquisição, ela, como já foi dito, ela serviria para você conter uma divisão da sociedade, embora que tem três subdivisões, tem a divisão da Inquisição Episcopal, né, que seria basicamente dos bispados, que não tiveram tanto resultado assim, os bispados locais.
Nós temos a Inquisição Papal, que seria já da Igreja Católica, e nós teríamos a Inquisição Estatal, não é, que seriam a parte dos estados mesmo, como aconteceu no caso da Inquisição Espanhola, né, que acabou gerando muitos conflitos, inclusive com a própria Igreja Católica, não é, por ser uma Inquisição de forma independente, não é? Então tem várias disputas sobre isso, né? Vários argumentos estudiosos para isso, não é? É um tema bastante extenso e bastante complicado, não é? Bom, por hoje é só, né? Eu acredito que eu posso fazer um vídeo mais detalhado comentando sobre esse assunto, né? Hoje foi só mais uma introdução, um resumo de maneira geral sobre a história da própria Idade Média, né? Sobre o que é um pouco da Idade Média. Eu comentando aqui só para poder entender. Então é isso, fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.